Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O nosso tutorial de hoje é para mostrar como fazer essa bolsinha. É uma bolsinha super simples, muito rápida de fazer, com um acabamento muito bem feitinho. E apesar de ser uma coisa bem simples, ela é muito bonitinha, eu acredito que as meninas vão gostar muito. Vamos começar então? Nós vamos cortar a parte da frente da bolsinha 3 vezes. É uma no tecido principal, uma na intertela e uma no forro. A intertela nós vamos colar essa intertela em uma das partes do tecido pelo lado avesso e depois nós recortaremos junto com o tecido principal e mais o forrinho, que será a parte da frente. Cortaremos também uma vez as folhinhas do morango. Na parte das costas, nós também vamos cortar 2 vezes. Mas nós vamos cortar da seguinte maneira. Nós vamos cortar aqui, olha. Cortei uma vez o molde do moranguinho. E cortei um tecido onde vai caber aqui o meu molde. Eu vou virar esse tecido, o lado direito dele vai estar virado para o lado direito do outro, que ainda não está cortado. E nós vamos fazer o seguinte: aqui no tecido que nós cortamos, nós vamos marcar a abertura da bolsa. Para marcar, você pode simplesmente colocar um alfinete, fazer uma marquinha nesse tecido aqui onde está o alfinete dos 2 lados, fazer a mesma marquinha aqui na parte de baixo, só para a gente saber qual é a largura dessa abertura. E agora nós marcamos com a régua, assim a gente não precisa recortar o molde. Ou você pode recortar aqui a abertura e depois ciscar no molde também. Vai ter o mesmo resultado. Eu acho mais fácil marcar aqui, até porque essa abertura fica mais ou menos a seu critério. Ela não precisa ter essa largura, não precisa ter esse comprimento. E agora então, com a aberturinha já marcada, a gente vai aqui alfinetar. E a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente a abertura. Então, nós vamos retrocesso aqui, costura, retrocesso, sobe, retrocesso, vira. Retrocesso, costura até o fim, retrocesso, vira, retrocesso e termina onde começamos com um retrocesso. Uma vez que nós costuramos o retângulo como indicado, nós vamos cortar aqui no centro. Então, nós vamos abrir o centro e aqui nós vamos dar um pique para as 2 esquinas dos 2 lados. Ficará dessa maneira, olha. Cortadinho com os piques. E agora nós vamos colocar isso tudo aqui por dentro desse buraco e virar para o outro lado. Virado e passado a ferro, nós estaremos com ele desta maneira. E só agora, então, nós vamos recortar o tecido de baixo. Lembrando que na hora que nós colocamos um sobre o outro para fazer essa primeira costura, o lado direito deverá estar voltado para o lado direito. Depois de recortar, então, a nossa parte das costas, nós vamos preparar a frente. Então, nós temos aqui o tecido que está com intertela, temos aqui o outro forrinho. Então, nós vamos colocá-los dessa maneira, avesso voltado para o avesso. Colocamos, alfinetamos e vamos agora costurar a folhinha. Nós vamos alinhar a folhinha aqui no lugar certinho dela, vamos alfinetar também.
E agora nós vamos na máquina e a primeira coisa que nós vamos fazer é passar um zigue-zague miúdo ao redor do morango todo, para segurar o forro, a nossa parte da frente e a parte de cima já da folhinha. Depois de passado esse zigue-zague, nós vamos então fazer o zigue-zague, ou se a sua máquina tiver o ponto caseadinho, ao redor da folhinha toda. E aqui está. Nós costuramos as folhinhas no lado direito da parte da frente. Aqui é o lado avesso, aqui é o lado direito. Eu fiz com zigue-zague fechadinho. A parte das costas nós passamos e ela ficou então dessa maneira. Agora, se você quiser colocar um zíper aqui, não é necessário, é uma bolsa de criança que não terá nada de valor dentro, evidentemente. Mas se você quiser colocar, porque a criança acha bonitinho, porque quer uma coisa mais fechadinha, você pega pelo lado avesso, digamos que esse seja o lado avesso. Você vai costurar esse zíper, o lado direito do zíper virado para o lado direito do moranguinho. Então ele ficará dessa maneira, olha. Você vai alinhar esse zíper aqui bem bonitinho e vai passar uma costura ao redor da nossa abertura aqui. Essa costura segurará o zíper. Então você, se quiser fazer isso, não faça uma abertura que seja maior do que o zíper. Eu não vou costurar o zíper, eu vou deixar abertinho. Então, depois que nós temos aqui as nossas duas partes já prontinha, frente e costas, nós vamos costurar uma alcinha. A alcinha, o ideal é que vocês meçam na criança. Eu tô passando uma medida aqui de 70 centímetros, que é uma medida razoável para uma alcinha, para uma bolsinha tiracolo. Então, fizemos a alcinha, temos as nossas duas partes prontas. Aqui está o lado direito da parte da frente da nossa bolsa. Nós vamos pegar aqui a nossa alcinha e vamos alinhar ela aqui aonde começa a curvinha do morango. Então a gente alinha, alfineta, a mesma coisa do outro lado, a gente alinha ali na mesma distância, alfineta, e agora nós vamos colocar a parte que nós consideramos como sendo direito, voltado para o direito do outro lado. Vamos alfinetar com tudo alinhadinho. Colocaremos a alcinha aqui para dentro para poder fazer a costura corretamente e alfinetaremos e vamos costurar ao redor da bolsinha toda. Ela será virada pela abertura que terá na parte de trás. Aqui está, nós costuramos ao redor do moranguinho todo. Agora nós vamos tirar esse excesso de tecido, nós vamos refilar essa costura, deixando um trecho pequeno aqui, só para garantir que a costura não solte. E depois nós vamos virar para o lado direito. Aqui está, tiramos o excesso de tecido e vamos agora então aqui pela abertura da bolsinha, nós vamos virar para o lado direito. Agora nós vamos acertar todas essas costuras, abrir tudo direitinho, passar a ferro. E depois de passado a ferro, nós vamos passar uma costurinha aqui rente, que será não só uma costura de reforço, como será a costura também que vai embutir esse tecido que ficou por dentro. Mas primeiro a gente vai passar a ferro bem direitinho para deixar tudo no lugar certinho. E depois passaremos essa costura ao redor da bolsinha toda. Feito isso, a nossa bolsinha estará prontinha. Com a aberturinha para a criança guardar o que ela quiser. Se você optou por colocar
O zíper, ele deverá estar com o lado direito claro voltado para cá. Agora você pode colocar uma florzinha aqui, um enfeitezinho qualquer, aquelas florezinhas brancas típicas do morango, e a nossa bolsinha estará pronta. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.